espirituais, para recebermos, ó Pai, o maná que vem do céu, que é a Tua palavra. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada acha guarida em cada coração aqui nesta noite, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo cura, transformando as nossas vidas. Papai querido, eis-nos aqui. Faça a Tua vontade na vida de cada um aqui nesta noite e de cada um que está nos ouvindo nesta noite. E diante de Ti apresento o Teu servo. Papai querido, continua fortalecendo, continua direcionando, continua derramando da Tua graça sobre a vida do Teu servo nesta noite. E continua usando para falar com cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 12. Amém? A palavra de Deus fala assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sob maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego.
Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Podeis assentar, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido levados da primeira invasão de Nabucodonosor a Judá, junto com Daniel. Eles eram escravos. Tinha uma história com Deus, tinha uma caminhada com Deus. Todo aquele povo. Mas a vida da gente é feita de escolhas. E às vezes nós não queremos andar com Deus. Deus não te obriga a nada. Ele só te mostra o caminho certo. E te dá a palavra. É uma porta estreita, terá dificuldades, mas você verá coisas que nenhum outro viu. Não foi assim na vida desse povo de Deus? Então eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham uma história com Deus, mas estavam cativos. E chega no momento a qual eles não quiseram alimentar-se da comida do rei, junto com Daniel. Deus dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E a partir desse momento eles arrumam cargos para eles, tomando conta de algumas províncias. No lugar que eles eram para estar sendo escravos, eles tinham uma vida boa, tranquila, por causa do caminhar com Deus. Mas a gente, quando se torna crente, as provações vão vir todos os dias na nossa vida. Não pensa que você vai vencer uma batalha e vai acabar. Não, você vence uma batalha, levanta pronto para a próxima batalha. É por isso que a palavra de Deus fala: você tem que orar e vigiar para que não entreis em tentação. Quando? Todos os dias. E é isso que vai nos aproximar de Deus. E Deus vai lutar por nós. Porque Ele luta por aqueles que estão caminhando junto, que estão fazendo parte da obra. E através de nós é que os milagres acontecem. E através do povo verdadeiro com Deus é que os milagres acontecem na vida de cada um deles. Nabucodonosor levanta uma estátua de si mesmo, e toda aquela província toda a Babilônia tinha que adorá-lo. Todas as vezes que tocavam harpas, cíntaras, sanfonas, as pessoas tinham que adorar aquela estátua. E por Sadraque, Mesaque e Abednego estar tomando conta dos negócios de Nabucodonosor, foram cobrados a ter que adorá-los. É por isso que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, mas Jesus falou: eu venci, vocês também são vencedores, porque eu lutei e continuarei lutando por cada um de vocês, cada um de nós. O que nós aprendemos nessa palavra, nessa maravilhosa palavra de Deus aqui, é que Nabucodonosor fala para eles que vai jogar eles naquele forno quente, e ainda fala: quero ver se Deus de vocês livrar. E aí é que vem o verdadeiro teste da sua fé. E isso, eles já tinham conhecimento de Deus agir na vida deles, porque Deus já tinha revelado algo grandioso, e por isso eles estavam nesse cargo. Mas agora saber se Deus ia libertá-los daquela situação é outra situação. É aonde muitas pessoas questionam com Deus. É onde muitas pessoas se afastam de Deus. É onde muitas pessoas não querem andar na caminhada por causa dessa grande dificuldade.
Nabucodonosor falou: eu vou jogar vocês nesse forno se vocês não adorarem essa estátua. Por que eles não adoraram aquela estátua? Eles estavam entre a vida e a morte sendo queimados vivos. Não era mais fácil para eles adorar aquela estátua? Será que Deus não ia entender? Será que Deus não ia compreender aquela situação? E eu pergunto para você, se nós estivéssemos nessa situação, o que você faria? Você adoraria o mundo, a estátua do mundo? Ou você ficaria firme na palavra e dizendo, igual eles falaram, se o nosso Deus quiser, Ele nos tira dessa situação. Mas se Ele não quiser, Ele continuará sendo o nosso Deus. E isso é a palavra que nos mostra a dificuldade e ao mesmo tempo que mostra para você o que é realmente ter fé. Ter fé é a gente não esperar Deus, não esperar os milagres de Deus no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Ter fé não é você clamar para Deus e achar que Ele vai resolver o seu problema na mesma hora, porque Ele já teve intimidade com vocês, que Ele já falou algo com vocês, que Ele já fez milagre na vida de vocês, e agora Ele tem que continuar fazendo da mesma forma que antes, e não é assim que funciona. Por que Deus então nos coloca em uma situação tão perturbadora? Numa situação de tão grande fé? E sabe o que Deus responde? Ele coloca para mostrar para mim, para você, que Ele é fiel. Que a fidelidade dEle é eterna. E nós aprendermos, depois dessa situação que a gente passa, você não será mais a mesma pessoa. Você será mais crente, mais confiante em Deus, mais confiante no tempo de Deus, mais confiante na palavra de Deus, porque você venceu uma grande batalha. E através dessa grande dificuldade que você passou glorificando o nome de Deus, é que as pessoas serão convertidas no seu coração, através da sua atitude, através da sua fé, através da sua caminhada com Deus. Porque quando Sadraque e Mesaque não se dobraram diante daquela situação e foram lançados naquele forno, aquilo que eles disseram, se Deus quiser nos livra, mas se não quiser, Ele continuará sendo Deus. A partir daquela fé, a partir daquele momento, Deus entra no negócio, Deus entra lá naquele forno. E sabe o que aconteceu? Aquele mesmo Nabucodonosor que disse, eu quero ver o Deus de vocês livrar vocês dessa situação. Sabe o que ele falou? Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Porque ele sabia que nenhuma pessoa nunca conseguiria sair viva daquele lugar se não tivesse um Deus verdadeiro andando com eles e cuidando deles. A partir daquele momento, a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego mudaria grandemente, porque a fé deles foi transformada de novo. Em João capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, João capítulo 5, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado?
A palavra de Deus aqui fala que havia várias pessoas doentes ao redor desse tanque. Mas Jesus sabia que aquela pessoa estava ali há vários anos, persistindo, querendo ser curada, sabendo que nunca ia ser curado, porque ele precisava que alguém o levasse naquele lugar, naquele tanque. E ele era paralítico. E quando as águas se movimentavam, por qualquer maneira, outras pessoas, ao invés de olhar para aquela que não tinha condições, queriam sarar os seus próprios problemas, resolver as suas próprias situações, e saíam correndo na frente, e mais um ano se passava e ele estava ali. Mas ele aprende uma grande lição, igual nós aprendemos todos os dias nessa caminhada. Ele aprende que no seu tempo, tinha 38 anos, que ele estava naquela situação e não ia mudar aquela situação dele. Mas mesmo por isso, ele não desistiu de estar naquele lugar. Às vezes nós buscamos o caminhar de Deus e às vezes a gente não consegue entender. E por não entender, muitas pessoas desistem. Muitas pessoas, às vezes com sede, e ao invés de clamar a Deus um copo de água, água de beber, porque Jesus é a água da vida, não quer passar por essa porta estreita, por essa dificuldade. Aí você olha por uma pessoa que tem 38 anos, num lugar, a mínima chance, a mínima possibilidade de um milagre acontecer na vida dele, mas por causa daquela persistência, de acreditar que um dia poderia mudar de alguma forma, que alguém um dia poderia carregá-lo até aquele lugar, o Senhor Jesus olha e vê determinação naquela pessoa. E aí Jesus faz uma simples pergunta para ele: quer ser curado? Significa que nós, quando nós caminhamos com Deus, não é mais o nosso tempo. Esquece o seu tempo. Não espere mais o milagre de Deus no seu tempo. Não espere que Deus vai falar com você no seu tempo. Não espere que Deus vai curar as suas enfermidades no teu tempo. Não espere que Deus vai abrir portas no seu tempo, porque agora é o tempo de Deus, e é Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso é que é ter fé. Porque Deus continua sendo fiel. É nesse momento que você acha que Deus não vai falar com você e não vai agir mais. É nesse momento que você descobre que quando o milagre acontecer, você vai ver a grande fidelidade de Deus. Porque algo tinha que acontecer antes, alguma coisa tinha que acontecer para que Ele pudesse agir no tempo dele e não no nosso tempo. E ao mesmo tempo, isso mostra para você, não para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas mostra e prova para você que Ele é fiel. E a única coisa que Ele pede é que a gente continue persistindo, continue buscando, continue esperando. E mais cedo ou mais tarde Ele vai curar você, Ele vai transformar você, Ele vai guiar você. Porque foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com Deus. Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sinônimo, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje
em tua casa. Zaqueu não sabia que ia ter um encontro com Jesus. Ele não sabia, muito menos, que Jesus ia para a sua casa. Mas ele sai da sua zona de conforto, vê aquela multidão passar, começa a conhecer a história de Jesus, uma pessoa que não tinha bens materiais, não tinha coroa, não tinha cavalo branco, e tinha uma multidão seguindo Jesus. Ele não conseguia entender porque era rico e as pessoas nem gostavam dele com toda aquela riqueza. E talvez seja isso que fez com que ele procurasse se aproximar de Jesus. E ele era de pequena estatura. Significa que no meio daquela multidão ele nunca ia conseguir enxergar a Jesus. Mas ele parou, ele ficou parado, ele desistiu? Não, ele olhou para onde Jesus estava indo junto com aquela multidão e correu na frente e subiu numa figueira brava. Atitudes. Ele teve uma atitude. E ao mesmo tempo, ele não esperou no seu tempo, porque ele não sabia que Jesus ia parar e olhar para cima. Subiu naquela figueira apenas para ver o rosto do Senhor Jesus, saber quem era aquela pessoa maravilhosa que estava fazendo tantos milagres e estava mudando todo aquele povo, saber qual o sentido da vida. Às vezes a pessoa trabalha, passa a vida inteira trabalhando, não tira um dia sequer para falar com Deus, e quando fica doente, quando a família começa a adoecer, aí quer que Deus faça alguma coisa, e ele não conhece a Deus, e acaba indo para lugares escuros, fazendo promessas para outras coisas que não é Deus. É por isso que nós temos que estar sempre caminhando no tempo, na vontade de Deus, buscando esse conhecimento. Quando Zaqueu, depois de toda aquela sua busca, sobe naquela figueira, olhando aquela multidão, todo mundo ali junto, mais uma vez ele não ia conseguir saber quem era Jesus. Só que Jesus sabia quem era Zaqueu. E Jesus sabe quem é cada um de vocês aqui. E naquele momento, no tempo de Deus, o Senhor olha para cima e fala para aquele que venceu todos aqueles obstáculos porque queria apenas vê-lo. E fala para ele: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A vida de Zaqueu mudou, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. E mais uma vez, Deus mostra a sua fidelidade. Todo aquele esforço que Zaqueu fez, poderia Jesus passar e nem olhar para cima? Poderia o Senhor Jesus Cristo, com aquela multidão, mudar o curso da caminhada? Mas Jesus, que é Deus, com a sua fidelidade, viu todo aquele esforço daquele Zaqueu, e por causa daquele esforço e daquela vontade de querer se aproximar, o milagre acontece na vida dele. E é isso, serve para nós mostrarmos que a gente tem que continuar confiando mais em Deus. E quando a gente ora, porque precisamos orar todos os dias, que a gente orar e não buscar no nosso tempo, mas saber esperar o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus é que as coisas acontecem, é no tempo de Deus é que as coisas tomam forma, é no tempo de Deus é que a nossa fé é alicerçada, e através dessa atitude de Zaqueu, ele fala algo grandioso: vou entregar a metade que eu tenho aos pobres, e restituir 3 vezes aqueles que eu roubei, restituirei 3 vezes. Mudança. E para haver mudança na nossa caminhada é preciso a gente continuar firmes na palavra de Deus. Atos capítulo 7,
54, Atos 7, 54, a palavra de Deus fala assim, Atos 7, 54. Ouvindo eles isso, enfureceram no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Talvez, quando Estevão se convertesse, quando Estevão se converteu na palavra de Deus, ele não sabia que ia passar por essa situação. E às vezes nós, na caminhada com Deus, às vezes a gente sai de uma dificuldade e vem outra dificuldade. Às vezes a gente vence uma batalha e já logo ali na frente já tem outra batalha para a gente continuar lutando. Não foi assim quando Davi estava tendo grandes vitórias? Ele terminava de vencer um povo, já tinha outro povo esperando para lutar contra ele. Ele continuava lutando e vencendo aquele povo, olhava mais na frente, tinha mais gente esperando para lutar. Parecia que aquilo nunca ia acabar. E não é diferente comigo e com você. É por isso que nós temos que aprender a esperar as coisas no tempo de Deus. É lógico que Ele quer que a gente ore, que a gente fale com Ele quando a gente estiver passando por dificuldades, porque isso é orar a Deus. Davi escreve um salmo dizendo que não aguentava mais tanta perseguição e tanto sofrimento na vida dele. Já não estava aguentando mais aquelas perseguições. Mas através daquela oração, através daquela palavra, o Senhor vai e fortalece de novo. E assim é conosco, nos fortalece para a gente continuar lutando. Porque a força não vem de nós. A força agora vem de Deus. Aos olhos dos homens, Estevão tinha cumprido ou não cumprido aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas quando você tem um ministério e você tem fé de verdade, sabe que tudo aquilo que você faz e agrada a Deus, você está fazendo à vontade e ao mesmo tempo o seu ministério está crescendo. Através da morte de Estevão, você sabe o que aconteceu aqui nesse momento? Foi aqui nesse momento é que surge Paulo, o maior pregador de todos os tempos. Foi a partir desse sacrifício, dessa morte do diácono Estevão, foi que se levantou Paulo, um homem que não conseguia entender como que esse povo apanha e continua glorificando o nome de Deus, como que esse povo morre e continua glorificando o nome desse Deus. Aquela dúvida no coração dele, tudo aquilo que estava acontecendo, aquela mudança, como que é diferente esse povo de nós que continuamos perseguindo às vezes sem motivo. E foi isso que aconteceu na vida de Estevão, no tempo de Deus. Foi que fez com que Paulo de Tarso tivesse um encontro verdadeiro com Jesus na estrada de Damasco. Por isso que nós temos que continuar nos esforçando, porque Deus é fiel. Só que para você perceber isso, você às vezes vai ter que enfrentar uma luta muito grande. Porque quando você enfrenta achando que vai perder e Deus te dá a vitória, você fala: glória a Deus, Senhor. E perdoe pelos meus pensamentos, perdoe por ter pensado que o Senhor não estava mais comigo nessa luta, perdoe por estar pensando que o Senhor não tem força suficiente para vencer essas batalhas, me perdoe por achar que o Senhor deixou eu lutar, ia deixar eu lutar sozinho. Deus nunca deixa o seu povo lutar sozinho.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Em João 11, para nós terminarmos, João 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, assim as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então eles mandam chamar Jesus, e Jesus demora 2 dias. Depois, com a caminhada, 4 dias, ele chega onde estava Lázaro. Na busca daquele milagre, tinha que acontecer no tempo deles, não é verdade? E é assim que a gente pensa. Só que quando você começa a caminhar com Deus, começa a ter um pouquinho mais de maturidade, começa a alimentar de sólido, de algo sólido da palavra de Deus, não mais com leite, não mais com papinha, você vê que não é mais no seu tempo. Mas Deus continua sendo fiel. E Ele faz isso para que você saiba da fidelidade dEle com você, comigo, com cada um de nós. Então, depois que eles mandam chamar, Jesus não aparece no primeiro dia, nem no segundo, Lázaro morre, sepultaram, acabou. E talvez até questionasse, porque a gente questiona: Senhor, por que não resolveu esse problema? Por que o Senhor não fez isso? Eu faço tantas coisas, eu oro tanto, eu busco tanto, e o Senhor não me dá nenhuma resposta, não fala comigo. Às vezes eu fico esperando o Senhor falar pelo menos uma letra, e o Senhor não fala. Às vezes nós questionamos assim, eu questiono de vez em quando. Então essa palavra não é só para vocês, é para mim também. E a partir desse momento, quando acharam que era no tempo deles que ia ser resolvido aquele problema, Jesus vem chegando no tempo dele e fala para eles, para as irmãs: tira a pedra. Não, mas agora não tem mais como resolver. Parece até que eram as irmãs que iam fazer o milagre, sabia de tudo. Às vezes a gente quer saber de todas as coisas. Não, Jesus, não vai adiantar nada, já está fedendo, deixa ele aí mesmo, já vamos, né? Não precisa de milagre mais. Talvez achando que Jesus ia passar vergonha, que não ia curar, de jeito Jesus vai: tira a pedra. Agora eu pergunto para vocês, depois que o milagre aconteceu na vida das irmãs de Lázaro e de Lázaro, como que vocês acham que a fé deles foi transformada? Era a mesma coisa ou agora mudou? Porque antes elas quiseram que Jesus chegasse naquela hora, no tempo delas. E às vezes é isso que acontece no meio de nós. Às vezes nós queremos que Deus faça os seus milagres no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. E o Senhor fala: é no meu tempo. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E mesmo depois que parecia que estava tudo perdido, que não tinha mais o que fazer, Jesus chega e fala: Lázaro, saia para fora. E o milagre aconteceu. Então essa palavra quer que a gente continue acreditando na fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, lembra sempre disso. Ele é fiel nos detalhes, Ele é fiel no pouco, Ele é fiel no muito, Ele é fiel no tempo, Ele é fiel no milagre, Ele é fiel no seu ministério, Ele é fiel na sua vida, na sua família. Mas para que isso aconteça,
É preciso que a gente faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente vai até o limite, para a gente saber que Ele é fiel em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa palavra, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração.